Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos ficar de pé um pouquinho? A gente vai ficar muito tempo sentado, né? Convido os irmãos a fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças, para falarmos com Deus nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Deus, por estar aqui nessa noite, poder te louvar, poder engrandecer Teu santo nome, Pai. Senhor Deus, neste momento, Pai, nos colocamos, Senhor Deus, para Te servir, para Te adorar, Senhor Deus, através das canções, através, Senhor Deus, da palavra. Dedicar, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, Pai, receba toda a nossa adoração, Pai. Fale ao nosso coração, nos usa, nos inspire, Senhor Deus, a fazer a Tua palavra, Senhor Deus, a cumprir, Senhor Deus, todos os Seus mandamentos aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e desde já agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Amém. Amém. Convido os irmãos a cantarem juntamente conosco. Vem, esta é a hora da adoração. essa divisão.
depois as mulheres, tá? Só me acompanhar as mulheres. E os homens acompanham o Johnny e o Gisléo. E as mulheres acompanham a minha Fernanda. Ok? Sentar.
O Senhor sonda o nosso coração e Ele nos conhece. Ele quebranta o nosso coração. Nesse momento, cante conosco: sonda-me, Senhor, e me conhece. Que
nosso. Essa canção, na verdade, é uma oração e eu te convido agora, nesse momento, a fazê-la junto com a gente. A oração que nosso Pai nos ensinou, agora cantada, você pode fazê-la então conosco, para exaltar o nome do nosso Deus essa noite. Vamos cantar. exaltar, Pai. Como é bom, Senhor,
santo nome. Peço, Senhor Deus, que o Senhor continue falando conosco através da mensagem nessa noite, Senhor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para receber mais de Ti, para entender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre o Teu querer em nós, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pastor. Som. Graças e paz de Jesus seja com todos, amém? Muito bom nós estarmos na casa do Senhor, muito bom rendermos louvor ao nome do nosso Deus. E hoje, especialmente, nós temos a presença do pastor Johnny conosco, e hoje ele trará a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu queria já convidar ele aqui já para vir aqui à frente, Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida dele, que Deus possa usá-lo, continuar usando, como tem usado para falar conosco nessa noite. Fique de pé. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do pastor Johnny, que se encontra conosco aqui nessa noite, ó Deus. É muito bom, Deus, estarmos juntos louvando ao Senhor mais uma vez, ó Deus, e podermos refletir naquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Usa a vida do teu servo, ó Deus, mais uma vez, e que, conforme a vontade e o querer do Senhor, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor transmita aos nossos corações aquilo que o Senhor já transmitiu ao coração do teu servo, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de nos reunirmos aqui, ó Deus, de podermos louvar e bendizer o nome do Senhor. Obrigado também, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares nessa hora, Senhor, nos acompanhando também, ó Deus, ministrando também o louvor diante do Senhor, adorando também o Senhor, ó Deus, nas suas casas, ó Pai. Nos dê, ó Deus, cada dia mais essa bênção e essa graça de podermos, ó Deus, contemplar a presença do Senhor. Ó Deus, ministra ao nosso coração. É o nosso pedido, é a nossa vontade nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu acho que foi a Avenida Priscila que mandou essa fala um dia no grupo dos astronautas, não foi? Foi, né? Esse tipo de coisa eu preciso guardar, porque eu gosto. Irmãos, é bom estar com vocês. É bom rever muitas carinhas aí que tinha tempo que eu não via. Teve uma turminha aí que eu vi só no dia do meu casamento. Eu não tive a oportunidade de ver mais. Vi alguns aí pela internet. E alguns nem pela internet, né? Alguns a gente realmente tem uma dificuldade maior de vê-los. Mas é um prazer estarmos aqui. É uma felicidade ver o que Deus tem feito aqui no Espaço Edificando Vidas. É uma alegria saber que Deus, deu aos irmãos um pastor presente, um pastor que tem sido consciente naquilo que faz. Então quero dizer para vocês que vocês estão sendo muito bem cuidados, e isso é uma satisfação para nós, é uma alegria saber que nós temos visto, o progresso da obra do Senhor aqui, e naquilo que nós pudermos ser úteis, nós estamos aqui para ser útil para os irmãos, que Deus continue nos abençoando e honrando nossas vidas em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 4. Jó, capítulo 9, versículo 4. Pastor, você me dá um pouquinho de água, por favor. Jó, capítulo 9, versículo 4.
Vou pedir para ir, depois o pessoal ir abrindo alguns textos, aí vou pedir para algumas pessoas tirarem a máscara só para ler o texto para a gente, tá bom? Enquanto eu for desenvolvendo a mensagem. Jó, capítulo 9. Versículo 4. Provavelmente a minha tradução deve estar um pouco diferente da sua, tá? Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Existe uma outra tradução que vai dizer: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem endureceu-lhe o coração e teve paz? Há alguma outra tradução diferente aqui, nessa noite? Se tiver, por favor, quero que você tire sua máscara e leia para a gente, por favor, em voz alta. Ok. Essa tradução, depois eu quero essa tradução aí, o nome dela, tá bom? A gente vai continuar sobrevoando alguns outros textos, mas vamos agora para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Livro de Deuteronômio, ele é um livro que vai narrar, né, vai reeditar os discursos que Moisés estava dando ao povo. E aí nós temos aqui 4 grandes discursos no livro de Deuteronômio, e nós temos aqui uma reedição de toda a história que foi contada no Êxodo. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Só até aqui. Quero te convidar para que você possa fechar seus olhos, para a gente poder orar nessa noite. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. E a tua palavra, Senhor Deus, traz sementes, discernimento e propósito daquilo que é o teu evangelho. Por isso, Senhor, nós conclamamos para que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. E que vida, santidade, poder, crescimento possa emanar de tudo aquilo que nós temos visto, ouvido e recebido de tua parte. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quem tem acompanhado a EBD está sabendo que nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Os atributos são características inerentes de um ser. Então são características que a gente agrega, né, a gente percebe em alguma pessoa. E essa palavra específica, né, atributo, são qualidades que são muitas vezes o que diferencia um ser do outro. Por exemplo, eu vou dar para vocês um atributo da Karine, por exemplo. A Karine canta. Isso é uma qualidade que ela tem. Vou dar um atributo do X-Léo. O X-Léo é um camarada companheiro, sempre presente, sempre disposto. Vou dar um atributo do Shekinah, do Cícero. O Cícero é sempre alegre. O Cícero é sempre disposto. Vou dar um atributo da Rosângela, a nossa chefa, né? A chefa sempre brincando com todo mundo, né? Sempre falando coisas que alegram o nosso coração. São qualidades que distinguem umas pessoas das outras. E quando a gente leva isso no sentido da teologia para falar sobre Deus, a gente vai perceber que o nosso Deus, ele tem atributos que são específicos dele. Você vai lembrar que a gente tem alguns, né? Deus, ele é imutável, ele não pode mudar, ele não pode variar na sua característica, ele não pode variar naquilo que ele tem falado, ele não pode deixar de cumprir aquilo que ele prometeu, então ele é imutável. O nosso Deus é fiel e justo naquilo que ele promete. Ao mesmo tempo, o nosso Deus é onipotente.
Pastor, para que essa onipotência? Essa onipotência é poder para ele fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é o seu desejo, mas também para não fazer aquilo que também é o seu desejo. Então nosso Deus, ele é o poderoso universal para fazer, para executar e também na nossa visão para deixar de executar. Eu quero que você pense um pouco nisso. Porque nós temos aqui, primeiro, Jó, capítulo 9, versículo 4. É o primeiro texto que nós lemos. E na minha tradução, vem assim, quem luta com Deus, né? Quem porfia contra Deus. A expressão que aparece no meu texto aqui é tipo alguém que bate de frente com Deus. Alguém que endurece o coração mediante a Deus. Ele não tem como sair, não tem como ser a mesma pessoa. Quando nós temos um encontro com o Senhor, e nós estamos aqui dizendo que o Senhor é aquele que é capaz de transformar o coração humano. Quando nós temos um encontro com o Senhor, o nosso coração é transformado, ou a gente morre. Quantas vezes na Escritura a gente percebe que alguns grupos enfrentaram ao Senhor com o coração endurecido e foram tirados da terra. Êxodo capítulo 32, versículos 26 a 28, Deus estava irado com o povo estava pecando demais. Gente, o pessoal fez um bezerro de ouro. Pensa, eles tinham um Deus que mandava maná, codornizes, coluna, nuvem de glória, e mesmo assim, Moisés demorando no monte, eles fizeram para eles bezerro de ouro. E há um salmo que vai dizer: vocês trocaram a minha glória pela glória de um semovente, trocaram a minha glória por um bovino. E eles fazem ali o bezerro de ouro. É interessante que quando a Bíblia vai narrar, Arão vai dizer para Moisés: olha, o povo estava querendo alguma coisa para adorar, e aí eu pedi para eles, então traz aí os anéis, as pulseiras, os brincos, tudo, os cordões, e a gente vai fazer alguma coisa. Aí eu peguei o ouro e saiu este bezerro. Idolatria, gente, nunca é produto nada. Idolatria é obra. Pecado nosso é obra. Pecado é obra. Pecado é produto da nossa carne pecaminosa. Então como que juntou o ouro, fundiu o ouro e saiu este bezerro? Não, o bezerro foi provado, ele foi feito. E aí é para a gente entender que quando Deus começou a executar propósito com aquele povo tinha um coração endurecido em relação a Deus. Eu quero que você pense um pouco em relação a isso. Porque todos nós, todos os dias, estamos sendo confrontados com o Senhor. Estamos sendo desafiados ao confronto e desafiados ao relacionamento com Ele. E o texto aqui de Jó vem dizendo que aquele que porfia, né? Quem porfiou contra o Senhor, quem encarou Deus de igual para igual e prevaleceu. Aí Êxodo 32, versículo 26 a 28, você vai ler na sua casa, o texto vai dizer que mais de 100 mil homens caíram por causa da incredulidade. Incredulidade mata. Você pode virar para o seu irmão que está bem longe de você aí, vira para ele e fala com ele. Vira para ele e fala para ele: incredulidade mata. E o X não vai ter como falar para ninguém. Incredulidade mata. Aí é interessante que o texto continua. Nós lemos também o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Moisés agora aqui, escrevendo, ele está reeditando qual que é o comportamento que Deus permitiu que o seu povo passasse no deserto. O versículo 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para que Deus fez esse povo caminhar 40 anos? Para te humilhar e para te provar. Gente, palavra dura, né? Poxa vida. Levanta a mão aí quem já foi. Já foi não, né? Porque às vezes a pessoa não foi humilhada, mas se sentiu humilhada. A pergunta é: quem já se sentiu humilhado pelo menos uma vez na vida? Pode levantar a mão. Quem tiver mais de uma mão, levanta todas. Tá vendo? Ó, gente, quando a gente se sente humilhado, o nosso coração fica... O que dá vontade de fazer com quem a gente acha que humilhou a gente? O que dá vontade de fazer? Nossa, a chefa falou assim que só cortar o facão, né? Dá vontade de fazer a pessoa deixar de existir, né? E isso, gente, é uma coisa que se liga diretamente ao coração do homem.
Humilhação é pesado. E a humilhação, ela tem um poder. Eu vou usar aqui uma técnica que o pastor me ensinou. A humilhação, ela tem 2 propósitos no nosso coração. Ou a humilhação prepara a gente para crescer, ou a humilhação detona a gente e mata. Quantas pessoas que passaram por uma experiência de humilhação e elas não mais subsistiram? E quantas outras que passaram por alguma experiência de humilhação e elas continuaram crescendo, conhecendo mais o que tinham que fazer e se tornaram melhores? Aqui parece que quando Moisés está pedindo para o povo recordar, era que Deus fez o povo caminhar esses 40 anos no deserto para poder produzir graça no povo. Gente, milagres aconteciam todos os dias. Deus demonstrava carinho para o povo, demonstrava amor para o povo, mas ainda assim, nós temos uma expressão de incredulidade e rebeldia. E aí eu quero colocar todos nós aqui nesse texto. Sabe por quê? Porque nós temos sido abençoados todos os dias, né, por graça sobre graça. Essa é a palavra do Novo Testamento para nós. Graça sobre graça. O texto aqui vai continuar dizendo para nós, do capítulo 8, vai dizer assim, versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Alguém aqui já foi da roça, já andou muito. Aí quando chegou em casa o pé ficou o dobro do tamanho? O dobro. O pé ficou meio alaranjado, se você lava, não limpa. Gente, imagina o povo caminhar 40 anos, o texto está dizendo, e eu preciso acreditar pela fé, que os pés deles não se incharam. Sabe o que significa isso? Quando o Senhor nos chama para uma caminhada, quando o Senhor nos chama para um relacionamento, Ele é potente para prover os milagres todos os dias. Essas portas estão abertas aqui por causa de milagres do Senhor que o Senhor tem feito todos os dias. Nós temos a oportunidade de continuar pregando o Evangelho por causa de milagres que estão acontecendo todos os dias. Mesmo que muitas vezes nós paguemos o preço de anteriormente termos sido humilhados, quebrantados pelo Senhor. Por isso, se você sente isso, que Deus está te talhando, Deus está te transformando, está te quebrantando, entenda que isso é para o seu crescimento. Gente, nunca ninguém que teve um contato direto com o Senhor saiu a mesma pessoa. Eu lembro do Jubacave, eu acho que talvez o Alan deve ter ido, você também deve ter ido, o Karen deve ter ido, acho que aqui, o Chiléu também deve ter ido. Vocês lembram do Jubacave que veio o Pingo d'Água? Pingo d'Água, gente, é a banda mais doida do planeta. Eu acho eles muito doidos. E ele tem uma música que ele fala assim: saca uma batida de um Fusca com a carreta, ou então de um trem doido sacudindo uma lambreta. É uma música muito doida para falar o que Deus faz quando Deus depara com alguém que está contra ele. Gente, imagina um Fusca. Pensou? Tem gente que pensou naquele filme, né? Se meu Fusca falasse. Pensou no Fusca. Agora pensa numa carreta bitrem top, pesada e tal. Aí pensa no Fusca batendo de frente com a carreta. Quem que sai perdendo? Melhor, a pergunta, né? Quem sai perdendo mais? A carreta ou o Fusca? O Fusca, né? Mas se for que as Fusca lá de 1900 antigamente, né? Feito com aquela lata, né? Aí não sei, né? Mas geralmente o Fusca vai perder, né? Vai amassar, vai acabar com tudo. A gente é o Fusca e Deus é o caminhão. O objetivo do Senhor não é destruir nossas vidas. O objetivo do Senhor é nos transformar. Nem que Ele tenha que nos quebrar e fazer de novo. Parece que é isso, né, que Jeremias falou lá no vaso do oleiro, não é isso? O vaso que quebra e depois ele refaz. Nós precisamos ser todos os dias refeitos pelo Senhor. Nós precisamos todos os dias entender a essência daquilo que é ser novo. Nós precisamos todos os dias entender a essência daquilo que é representar, aquilo que é ser de fato a nova criatura, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criação, nova estrutura, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram coisas novas.
O nosso Deus que é onipotente sabe onde e como empregar o seu poder. Então, o Deus que é potente sabe o que está executando. Uma outra característica de Deus também que a gente está estudando é que Ele é onisciente. Ao mesmo tempo que Deus sabe onde está empregando o seu poder, pela potência, por aquilo que Ele pode fazer, pela possibilidade de Ele fazer, o nosso Deus também é plenamente consciente daquilo que faz e daquilo que não quer fazer. Não sei se você está nessa paranoia hoje mais, mas no começo da pandemia, o pastor experimentou muito isso, né, pastor? Eu acho que foi um tempo que a gente nunca estudou tanto o livro de Apocalipse, né? Eu lembro que tinha umas lives, assim, logo no começo da pandemia, e todo mundo que não era cristão estava assim, gente, o mundo está acabando, vamos todo mundo ler Apocalipse e tal. Aí chamava pastor para ir falar na rádio e tal, aí era live com um monte de pastor e tal, e todo mundo falando, não, porque o fim está chegando e tal, beleza. O povo começou a ficar com o coração assim, né, vai que o fim está chegando mesmo. Qual que é o medo que esse povo tem do fim? Enquanto o fim para o cristão é esperança, o fim para aqueles que não têm o coração firmado do Senhor é terrível o dia do Senhor. Pensa. Aí a paranoia começou a acontecer. Começaram a estudar a Bíblia, não estudando a Bíblia para poder conhecer de fato quem é o Senhor, não por amar o Senhor, mas estudar a Bíblia para saber aquilo que a Bíblia dizia sobre o fim. E percebam que agora, com a normalidade voltando, você vai começar a perceber que as pessoas vão voltar com os corações endurecidos para a palavra de Deus. Não se assuste se você perceber isso. E verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O que mais tem que acontecer? Quais desastres naturais tem que acontecer mais? O que mais precisa acontecer para que de fato o coração da humanidade seja de fato do Senhor? O que mais precisa acontecer, não somente tragédias, mas tantas outras coisas, para que o coração das pessoas seja resoluto, seja dentro do centro da vontade de Deus? O que mais precisa acontecer? Agora eu vou personalizar essa pergunta: o que mais precisa acontecer para que você cresça mais no conhecimento do Evangelho? Você acha que você conhece tudo que você deveria conhecer acerca do Senhor? Você está enganado. Você acha que já experimentou tudo sobre o Senhor? Você também está enganado. Nós temos um Deus que é Deus que faz tudo novo de novo. É Deus que melhora a qualidade de tudo o tempo todo. João capítulo 8, versículo 32. É o Deus também que provê transformação ao nosso coração e nos liberta. João capítulo 8, versículo 32, lá diz, né, assertiva: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso Deus, que é precisamente consciente daquilo que acontece e daquilo que faz, Ele sabe o que fazer para libertar os nossos corações. O contexto lá de João capítulo 8, nós temos lá um povo discutindo com Jesus. E o povo está assim: aqui, deixa eu falar uma coisa para o senhor. A gente é descendente de Abraão, a gente é top, a gente é livre, a gente é... Pelo amor de Deus, para com isso. Aí Jesus, enquanto vocês não conhecerem a mim, enquanto vocês não passarem por mim, vocês não são livres coisa nenhuma. Aí além disso ele vai repetir a ideia no versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, esse Deus que é poderoso para provar o nosso coração, esse Deus que é eternamente, profundamente consciente daquilo que faz, é o Deus que liberta os nossos corações. E olha a palavra que foi usada aqui: libertação. Essa palavra libertação que aparece nesse texto, ela é muito próxima da palavra salvação, que é sozo no grego, que é não somente libertar de alguma condição ruim, mas é também preservar, purificar, manter em estado excelente. É isso que a salvação e a libertação que vem de Cristo significa para nós. Por isso nós precisamos reproduzir o caráter de pessoas libertas. Pensa naquele povo: 100 mil morreram numa noite. Algumas pessoas continuaram caminhando no deserto, mas experimentaram a terra prometida, poucos daqueles.
Por quê? Porque chegou uma hora que o coração foi provado e eles deixaram de confiar da forma que deveriam. Eu tenho certeza que Deus está provando o nosso coração. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E talvez não mais o nosso contexto aqui, né, enquanto igreja, porque Deus tem dado para a gente um tempo de crescimento, um tempo de refrigério, um tempo de renovo. Mas também Deus pode estar trabalhando no seu coração dentro da sua casa. A implicação prática daquilo que eu quero pregar para vocês nessa noite é que essa pandemia, né, e as famílias um pouco mais unidas, e as famílias um pouco mais presas em casa, elas estão começando a revelar a verdade sobre quem nós somos. Ah, se nós conseguíssemos ser essa bênção que nós somos aqui na casa do Senhor, na nossa casa, o evangelho aconteceria de uma forma muito melhor. Eu quero desafiar você através da palavra do Senhor, para que você seja muito mais consciente da obra que o Senhor pode fazer através da sua vida. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense sobre as pessoas que estão lidando com você na sua casa. E pessoas que podem ser abençoadas com o seu progresso. Libertação é para melhorar a condição de alguém. O Deus que humilha, mas que abençoa, é para melhorar a condição de alguém. Lembra do Fusca com a carreta? É para fazer tudo novo de novo. Quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero finalizar com Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu quero que você vá lá rapidez. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 3, né? Versículo 1 até o 6. Nós temos aqui a carta que o anjo da igreja mandou para as 7 igrejas da Ásia. E ele enviou uma carta para Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era a capital de uma região chamada Lídia. E Sardes era uma cidade muito rica, muito bacana. Parece que 700 anos antes dessa carta aqui ser catalogada, né, carta pelo anjo da igreja, ser catalogada no livro de Apocalipse, 700 anos antes dessa data, Sardes era uma cidade que despontava no Oriente. E Sardes era uma cidade muito, hiper, mega, ultra orgulhosa. E essa cidade aqui parece com uma cidade lá do Antigo Testamento, que é a cidade de Selá. Depois na sua casa, você vai ler a profecia de Obadias e vai encontrar lá a cidade de Selá. A cidade de Selá era uma cidade que ficava em cima das montanhas, bem escondida, encravada, e os habitantes lá eram muito, hiper, mega, ultra orgulhosos. O orgulho deles era da posição onde que eles estavam. Era inatingível chegar à cidade de Selá, mas ela foi destruída. Parece que é o mesmo contexto aqui da cidade de Sardes. Era uma cidade rica, uma cidade abastada, mas era uma cidade que depois que ela teve um certo imperador, Ciro, o rei da Pérsia, decretou guerra contra a cidade de Sardes. E eles começaram então a guerrear com orgulho, e eles começaram a perder a guerra, e aí os habitantes dessa cidade, eles se refugiaram na própria cidade, que era uma cidade alta, e diziam no coração deles: ninguém vai nos alcançar aqui. Mas eles foram alcançados e perderam a guerra, e hoje essa cidade não existe mais. A cidade tinha toda uma pompa, toda uma glória. O pessoal dizia que lá era tão rico, falando de minerais, que lá tinha um rio, e nesse rio o pessoal falava que encontrava ouro em abundância nesse rio. Pois bem, parece que nesse mesmo tempo de 700 anos, a igreja lá era uma igreja portentosa, uma igreja que fazia, uma igreja que abençoava, uma igreja que pregava o evangelho, mas
por causa do que aconteceu com a cidade, parece que essa morte também alcançou a igreja. E é interessante que você vai ler aqui sobre essa carta à igreja de Sardes, você não vai ver problema teológico, você não vai ver heresia, você não vai ver ninguém se levantando para pregar uma outra palavra. Parece que é interessante, né? Porque quando numa igreja tem heresia, é sinal de que tem alguém que vive e está discordando da verdade. Mas ali não tem ninguém vivendo. Um morto não pode discordar de nada. Aquela igreja estava inoperante. Era uma igreja estranha, era uma igreja fria, era uma igreja que não reconhecia mais Cristo. E aí, versículo 2, a ordem é: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Lembra da cidade lá? Se refugiaram lá em cima e falaram: ninguém vai encostar na gente aqui, ninguém vai alcançar a gente aqui. Pararam de vigiar. Ciro com as suas tropas invadiu a cidade de Sardes e destruiu e arrasou aquela cidade. Ninguém é inatingível. Ninguém. Você é cristão, confia no Senhor, mas olha, enquanto você estiver aqui nessa terra, você não é inatingível. Você é protegido pelo Senhor, é alcançado por Ele, é altamente favorecido, mas ainda assim você é humano, você é falho. Ninguém é inatingível. E aí, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ao mesmo tempo que a gente espera muitas coisas de Jesus, Jesus também espera muitas coisas da gente. E a minha pergunta é: será que o Senhor tem achado nossas obras íntegras diante dele? Tomara que sim. Tomara que sim. Irmãos, tem pessoas aqui que vivem em círculos que não são cristãos. Eu trabalho também em alguns círculos aonde a maioria não são cristãos. Então, se a gente quer ver o impacto daquilo que fazemos, a gente precisa ouvir o que um não cristão está falando acerca de nós. Irmãos, é terrível. É constrangedor. É estranho. As acusações são as mais estranhas possíveis. E o pior é que muitas acusações que a gente queria que fossem infundadas e que fossem mentirosas, são verdades. Por isso que, se a transformação começar em cada um de nossos corações, nós seremos uma igreja que vive, que projeta vida, e uma igreja que dá vida à sociedade onde ela está inserida. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Desde a pandemia, o pastor está escrevendo um monte de devocional, né, pastor? Um monte. Um monte. A gente não faz culto todo dia. Eu lembro que no comecinho o pessoal estava assim: pastor, faz culto todo dia. Eu falei: não, você está doido? A gente não dá conta de fazer culto todo dia no Instagram, não é? Mas o devocional está indo lá todo dia. Você tem uma porção da palavra de Deus para você nadar, para você desfrutar e tal. Estamos sendo alimentados todos os dias, gente. Todos os dias. E se você for perceber, tudo aquilo que nós temos recebido de ministração é aquilo que a gente precisa. Deus não trabalha com inutilidade. Deus trabalha com aquilo que vai ser útil. É um princípio lá de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Por isso, lembra do que tens recebido e ouvido. Guarda aquilo que vocês têm ouvido. Eu lembro da Priscila começando um culto aqui, no final do ano passado, eu acho, e ela lendo um texto de Hebreus, falando: a gente precisa prestar mais atenção às verdades que estamos ouvindo. A gente precisa prestar atenção. Versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Vestiduras brancas aqui nesse contexto é vestido de festa, é vestido de júbilo, é vestido de louvor. E o nome escrito no livro da vida é garantia de eternidade com o Senhor para sempre. Nós temos um Deus que sabe o que está fazendo. Nós temos um Deus que sabe aonde que Ele toca em nós. Nós temos um Deus que projeta para nós os maiores sonhos. Por isso que muito melhor é o pensamento e o caminho que Ele tem a nosso respeito do que o nosso pensamento e o nosso caminho a nosso respeito. Que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero incentivar você para que você possa amar mais a Jesus, amar mais a palavra de Deus e entender que o nosso Deus é onipotente, pode fazer aquilo que Ele quer
Nosso Deus é todo consciente naquilo que faz. Ele sabe o que está fazendo. E a onipresença dele, ele continua sempre bem presente nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Quero te convidar para ficar de pé nessa noite. Eu preciso dizer, algumas pessoas entre nós, e eu quero que você se exponha, eu quero que você ouça isso. Provavelmente isso se identificar com o seu coração, você vai orar, tá bom? Para isso. Mas não somente aqui, mas nós temos percebido muitas pessoas que têm vivido muitos tempos difíceis nesse tempo, né? Algumas pessoas, mesmo cristãs, e entendo que isso pode acontecer com cristãos, tá? Têm passado por momentos de pânico, momentos de crise. Algumas pessoas entre nós têm se sentido muito, muito, muito sozinhos. E a nossa oração é para que o Senhor, naquilo que nós enquanto humanos não podemos fazer, que o Senhor possa acalmar esses corações. Nós precisamos ter o coração acalmado pelo Senhor. E a gente só consegue ter o coração acalmado sabendo que existe alguém que sabe o que está fazendo por nós. Então eu quero que você ore e você coloque o seu coração diante do Senhor. Se você estiver com o seu coração entristecido, estiver com o seu coração quebrantado, estiver com o seu coração precisando de socorro, estiver com o seu coração precisando ter esperança renovada, nós vamos clamar ao Senhor nessa noite para que o Senhor faça isso por nós. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo evangelho do Senhor que alcança as nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, porque ninguém, Senhor, que teve um contato frente a frente com o Senhor, saiu do mesmo jeito. Ou incrédulos morrem, ou arrependidos são transformados. Nós somos arrependidos. Por isso que no contato com o Senhor, nós fomos feitos novas pessoas. E a gente agradece ao Senhor por isso, pela condição que o Senhor nos deu através de Cristo, de sermos novas criaturas. Senhor Deus, nos ensine a confiar na palavra desse evangelho. Nos ensine a confiar na palavra que o Senhor nos tem dado todos os dias. Pai, renova a nossa comunhão, renova a nossa fé, renova a nossa alegria de poder ouvir a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir para que a cada coração aqui seja aquecido com o Teu poder, que cada coração aqui seja confrontado todos os dias com a Sua presença gloriosa, que essa graça e essa verdade que nos atingem todos os dias possa, Senhor Deus, retirar de nós toda tristeza, todo medo, toda insegurança e tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor, nós queremos viver nesses dias, mesmo numa crise que o mundo está passando, nós queremos viver experimentando a Tua glória, Senhor Deus, e queremos viver olhando e apontando para aquele que era, para aquele que é, para aquele que há de vir e para um futuro de paz que nós sabemos que nós teremos. Oramos agradecidos ao Senhor por tudo, pela liderança aqui do espaço, pelo pastor. O Senhor continue cuidando de cada um dos irmãos. Oramos te bendizendo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Palavra muito boa, né, irmãos? Benção demais. Pastor Johnny falou aqui das devocionais que a gente está mandando todos os dias lá no grupo da igreja. Nos grupos, né? A gente manda em todos os grupos. E alguns irmãos devem pensar assim, não, o pastor tem muita criatividade, né? Todo dia escrever uma coisa diferente. A Júlia me pergunta, como é que você consegue ter ideia todo dia? Os irmãos devem pensar assim, o pastor acorda todo dia de manhã assim, nossa, hoje eu vou escrever uma devocional. Não é assim não. Tem dia que eu acordo e falo assim, hoje eu não quero escrever nada não. Estou cansado. O povo já deve estar, né? Cansado já de ler devocional. Mas quando acontece isso, nos dias em que acontece isso, não for uma vez só, é justamente naquele dia que eu escrevo e depois alguém me manda uma mensagem e fala assim, pastor, tá precisando ouvir isso hoje. Que bom, boa mensagem. E aí por isso eu escrevo, levanto todo dia e escrevo de novo. Mesmo dia que eu não quero escrever, mesmo dia que eu estou cansado, que eu estou chateado, que eu estou com sono. Né? Porque para escrever eu tenho que levantar cedo. Né, pastor?
Então, assim, aquilo que o pastor falou aqui, que o nosso Deus nos sustenta, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, é Ele que está fazendo todas as coisas. Isso é a mais pura verdade na vida de cada um de nós, inclusive na minha, inclusive na do pastor. A gente conversa muito, a gente troca muita figurinha. Então, assim, nós temos sido sustentados por esse Deus que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. E a gente precisa realmente agradecer a Ele por isso. A gente precisa realmente reconhecer o cuidado desse Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração através da vida do pastor Johnny, Deus. Continua usando teu servo, ó Deus, como instrumento de bênção nas nossas vidas, ó Deus, na vida do teu rebanho, na vida do teu povo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que aqui se encontram nessa noite, que vieram, ó Deus, saíram de seus lares nessa noite para, junto conosco, ó Deus, adorar o seu nome, celebrar o nome do Senhor, proclamar as tuas verdades, ó Pai. Obrigado pela vida daqueles irmãos que estão nas suas casas também, de mesmo modo, ó Deus, com seus corações também voltados para o Senhor nessa hora, nesse tempo, também adorando e glorificando o nome do Senhor, Pai. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, porque realmente é um privilégio adorar o Senhor, servir ao Senhor, sermos, ó Deus, usados pelo Senhor. Nos dê, Deus, uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de graça, e que o Senhor continue nos sustentando, nos direcionando, nos ensinando, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja com o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito boa semana para todo mundo.